ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esta é a razão de nós estarmos aqui, de sermos o que somos, de fazermos o que fazemos. É porque ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Este lugar, como o Jim Steyer, o fundador e diretor, desta base por muitos anos, foi o fundador da Jocum no Brasil, e dos que eu conheço e tenho contato, é a pessoa que eu diria que mais tem multiplicado liderança através da sua própria vida. Isso por quê? Porque ele acredita nas pessoas. Por que ele acredita nas pessoas? Porque ele acredita naquilo que Deus acredita. E Deus, quando olha para nós, ele pensa o melhor. É ele que diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês. Pensamentos bons, não ruins. Pensamentos para dar para vocês aquilo que vocês nem sonham. E não é que o Jimmy acreditou nisso? E contra todas as possibilidades e lógica, ele começou um trabalho fundamentado nele, não em si. E nunca segurou nada para si, nunca buscou glória para si, nunca tentou aparecer por trás de qualquer coisa que ele tenha colocado as mãos para construir. Esta é a atitude de liderança, liderança que serve, e está aqui como parte dos 18 valores que une a Jocum no mundo inteiro. O 11º valor diz: líder servo. Líder que serve a outros. Liderança é uma inspiração para outros. Liderança tem a responsabilidade de abrir espaço para outros passarem. Liderança tem o objetivo de: suba nas minhas costas e alcance o fruto que você não está conseguindo. Jimmy soube fazer isso. E nós somos muito gratos pelo legado que Deus concedeu a ele e que ele repartiu com todos nós. Esse lugar aqui, que começou, e alguns que estavam nos cultos passados viram muitas fotos, como era esse lugar. Um lugar que não tinha nada. Era um lugar que, por causa do nome errado, Lagoa Assombrada, assustava muita gente, nem queria nem passar aqui. Aqui não tinha estrada, era um caminho de carro de boi. Boiada passava por aqui. Carro, muito difícil. Não tinha casa nenhuma, não tinha benfeitoria nenhuma, nem luz elétrica, nem água, nem nada, para que nós pudéssemos ter água aqui quando entramos nesse lugar. Furamos um buraco no chão, alguns chamam de poço, outros de cisterna, mas era assim que nós obtínhamos água. E ninguém sabia nada e também não tinha muita coisa, mas com o que tínhamos, fizemos alguns buracos, enchemos com pedra, areia e cimento, e em cima daquilo fizemos algumas paredes e orávamos para ela não cair, porque ninguém sabia nada.
E não é que Deus respondeu isso, porque nenhuma parede caiu. Aqui não existe mais, nós tivemos que derrubar. Para dar lugar a outras coisas. Tivemos aquelas épocas de angu, e algumas pessoas deram o nome de tempo da angústia, né? E tivemos também o tempo dos chás, mas não era o comprado, era capim santo, era qualquer coisa que a gente podia fazer chá, né? Uma vez descobriram um pé de canela, sumiu o pé de canela. Foi todo decepado em pouco tempo, né? Era a época do chateado. Então, mas rompemos essas épocas e deste lugar, Contagem das Abóboras, ou GVA, para aqueles mais modernos, né? Granja Vista Alegre, GVA. Esse lugar ficou conhecido no mundo inteiro, porque a Jocum, hoje, está no mundo inteiro, conhecido nos céus e também no inferno. Não é um lugar qualquer, é um lugar conhecido e temido. Daqui saíram muitos que hoje são pastores espalhados pelo Brasil inteiro. Saíram muitos jovens que hoje estão pastoreando, liderando missões em tantos lugares do mundo, literalmente em todos os continentes. Não é um lugar à toa, mas por quê? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A Jocum não vende nada. Nós não produzimos nenhum produto para venda e nem serviço. Tudo que parte daqui é de graça. E nós pagamos, literalmente, para estar aqui, para trabalhar, para produzir, para buscar a Deus e estender o seu reino. Então, esse lugar tem muitas histórias de milagres. E quando estávamos pensando nesta semana de celebrações, principalmente de expressar a nossa gratidão a Deus, também lembramos de, na trajetória da Jocum a nível internacional, Deus nos levou em muitas ocasiões a estabelecermos pilares, estabelecermos alguns marcos. A Bíblia fala sobre os marcos que nossos pais estabeleceram e que nós não devemos retirar. E não podíamos, de maneira nenhuma, deixar de pensar nisto. Então, criamos também um marco, que nós chamamos de Pacto da Base de Jocum Contagem. E diz assim: estive reunido como família jocumeira dos dias 5 a 10 de agosto de 2019 para celebrar os 40 anos da base de Jocum Contagem, agradecer ao Senhor e a todos que vieram antes de mim, em obediência a Deus, para edificar esta missão e seus ministérios. Reconheço os sacrifícios e trabalho dos pioneiros que fundamentaram e fizeram desta organização um grande movimento pactual, apostólico, viral e global. Alguns desses pioneiros ainda permanecem na base, felizmente, mas quero honrar as centenas de outros que passaram por aqui e hoje se encontram espalhados pelas nações, cumprindo o ID de Jesus. Afirmo o meu desejo e empenho em continuar atuando dentro do legado que me foi entregue pelos pais da missão. Sou consciente de que estou aqui para servir a uma geração
que possui desafios peculiares e é sedenta por conhecer o amor de Deus. Por isso, como parte deste corpo, eu me comprometo a contribuir para que este local continue a ter um ambiente que atraia a presença e a glória de Deus. Sei que para isso, minha vida e ações devem refletir a imagem e semelhança do Criador. Focalizar em minhas intercessões os povos e nações da terra que mais necessitam ouvir o Evangelho. Entendo que dependo do Espírito Santo para ouvir o coração de Deus, que é cheio de compaixão pelos inalcançados. Enquanto parte desta base, farei o meu melhor para que os que aqui chegarem ou apenas passarem por este local observem minha vida e desejem ser transformados em autênticos discípulos de Jesus. Assim como meus irmãos, conto com a ajuda do Espírito Santo e a sua abundante graça. E aqui tem a assinatura de algumas dezenas de pessoas que hoje estão fazendo parte desta comunidade. Hoje aqui nós temos várias pessoas nos visitando que também já fizeram parte desta comunidade. Alguns já estiveram em outros continentes servindo, como a Luzia. Luzia, levante-se, por favor. Aquela senhora lá naquele canto. Ela serviu por décadas, foi uma das pioneiras no trabalho em Moçambique, no momento crucial daquela nação em guerra civil, dando a sua juventude, os seus anos ali naquele lugar. Ela saiu daqui. Muito obrigado, Luzia. E como Luzia, tantos outros que passaram, realmente, centenas de jovens passaram por esse lugar, fizeram e estão fazendo diferença no mundo. Por quê? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma na minha vida e ficará satisfeito. E o nosso compromisso é que isso continue. Então, esse livro com este pacto vai estar aqui na frente, ali naquela mesa do ofertório, aqueles que chegaram assim depois daquilo que foi anunciado. Se você tem uma oferta para dedicar à glória de Deus aqui na missão, você tem oportunidade de chegar ali à vontade, não tem um momento específico, e deixar ali a sua oferta. Esse livro vai estar ali para aqueles que, falando amém aquilo que eu li, possam sacramentar isso, assinando com caneta, porque não vai ser apagado facilmente. E com isso eu quero te dizer também que o ID de Jesus não é para Jocum. O ID de Jesus é para todos os seus discípulos. Nós temos que estar comprometido com aquela imagem ali. O mundo inteiro, todos os povos, todas as nações, todas as etnias, todos os segmentos sociais de uma nação, nós precisamos estar nos colocando diante de Deus para que de alguma forma nós sejamos participantes do ID.
Olha, eu vou te dizer, a obra missionária não é para alguns santos radicais, como alguns pensam. Alguns que têm um chamado especial. Não. É para aqueles que reconhecem Jesus não apenas como seu Salvador, mas como Senhor da sua vida. E eu já cheguei à conclusão, estudando o livro santo, né? Palavra de Deus, que realmente Jesus não pode ser o Salvador de alguém, a não ser que ele seja também Senhor. Por quê? Não tem jeito de você nascer de novo, a não ser que você morra para si mesmo, para o seu eu, para a sua vontade, para este mundo, ao ponto de Jesus dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu vou dizer, se o amor do Pai não está em você, realmente você não pode ser salvo. Chamado para salvação, sim, mas a realidade da salvação, ela está totalmente condicionada ao reconhecimento de Jesus, o Filho de Deus, como Senhor, soberano, dono supremo da nossa vida. E aí, nesse contexto, não nos sobra nada de opção, a não ser de olhar para ele, ouvir a sua voz e yes, sir. Não tem outra alternativa. Como que você vai dizer não a um soberano, ao Senhor? A não ser que você esteja numa posição de igualdade. E que não é o caso de nenhum de nós aqui. Quando pensamos estar nesta posição, é porque estamos forçando a barra e proclamando em alto e bom som com a nossa vida, independência ou morte. Aí, nesse caso, você escolhe a morte. Por quê? No reino de Deus, independência é morte. Não tem outra alternativa. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. É o que eu desejo que aconteça através da minha vida. É o que nós, aqui nesse lugar, estamos comprometidos a fazer da forma como nós vivemos. Por isso, esses valores são os parâmetros da nossa caminhada. Aqui em Contagem, nas outras expressões da Jocum espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Quem sabe você deseja meditar nessas coisas. Aí, como praticamente todo mundo tem celular, pode chegar ali e tirar uma foto. Para que depois você possa meditar nisto. Nossos treinamentos são centrados nesses valores. Nossa maneira de viver é centrada nestes valores. É isso que nós ensinamos no nosso treinamento. É isso que nós procuramos compartilhar através de ministérios diversos que Deus tem confiado em nossas mãos, quando abrem-se portas para que nós abençoemos ou sirvamos a igreja. E através disso, e é também para isto que nós convidamos pessoas a investirem no chamado na Jocum. Como eu disse, a Jocum não produz bens ou serviços para venda, nós doamos. E literalmente, cada pessoa aqui dentro da Jocum paga para viver, para trabalhar aqui. Hoje,
atualmente a coisa está, ou seja, o preço de viver aqui dentro, por pessoa, por cabeça, R$ 450. É barato, 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 porque você não consegue viver lá fora, a não ser que esteja na casa de papai e mamãe, com esse preço, tá? Mas aqui dentro, nós temos que fazer isso, é a maneira de custear, né, alimentação, água, luz e moradia para com aqueles que estão aqui dentro, e então sai isso no rateio. Mas você acredita que tem muitos que têm dificuldade? A grande maioria, a maior parte da Jocum no mundo inteiro, cerca de 80%, está na faixa etária de 18 a 25 anos de idade. Muitos destes nunca tiveram uma oportunidade de trabalho formal. Muitos destes nunca tiveram um contra-cheque. E muitos desses que estão na Jocum não têm um apoio, nem de pai e mãe, porque pai e mãe acham que eles têm que arranjar um emprego. E quantas vezes alguém falou assim para mim: olha, deixa de ser preguiçoso, vai trabalhar. Ele que não sabe o quanto que a gente rala aqui. Na verdade, queriam dizer: arranje um emprego. E eu conheço muita gente que tem emprego, mas não trabalha. Dá nó no padrão, enrola, fica matando hora no banheiro, não trabalha, não é justo nem do seu salário. Mas na empresa onde Jesus é o Senhor, Ele considera todos os nossos caminhos. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E se você tem a atitude de morcego, conhece esse termo? Não vai ficar muito tempo lá, não. Não vai ficar muito tempo. É por isso que Deus, muitas vezes, na igreja, com várias pessoas, Ele fala a respeito de sustentar missionário. O que é sustentar missionário? É você estar aberto para adotar alguém que se propôs a fazer parte desta linha de frente, que na igreja é conhecido como obra missionária. Você já pensou em alguma vez adotar um missionário? Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, para mim e para outros missionários, principalmente quando a gente vai anunciar em igrejas, coisas assim. Aí, né, a obra missionária, o que está fazendo, aí fala assim: irmão, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. E eu acredito que naquela hora, depois, né, de uma apresentação, de um desafio, de ver alguma coisa que está acontecendo, ou na Ásia, na China, ou na África, alguma coisa, a pessoa fica comovida, emocionalmente, né, sensível, e fala: eu vou orar por você. E ela está sendo sincera, mas ora um dia, ora 2 dias, não ora o 3º dia, aí no 4º ele se sente mal, e ora de novo. E literalmente, a maior necessidade que o missionário tem no campo é de intercessão, é de oração. É por isso que nós aprendemos que, Jesus quem falou isso? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aí, eu aprendi que, se alguém assumir o compromisso com um missionário de colocar, nem que seja R$ 20 na sua conta, R$ 50 na sua conta todos os meses, está colocando ali o seu tesouro. Olha, eu vou te dizer, qualquer hora do dia ou da noite que o Espírito Santo falar: ore
pelo missionário que você está sustentando. Ele vai orar. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E Deus faz milagres. Esse lugar aqui é um lugar de histórias de milagres. Eu e Jussara, eu e minha família, poderíamos escrever um livro só de contos de milagres. Deus faz milagre, mas o dia a dia, as necessidades básicas, Deus normalmente não supre. Sabe por quê? Porque Ele espera que pessoas envolvidas com o seu reino se levantem para fazer isso. Porque essas pessoas estarão atentas à voz do Espírito Santo todas as vezes que esse missionário precisar de um up, de uma oração, num momento específico. Mas se essa pessoa não estiver comprometida com o seu coração, colocando ali o seu tesouro, isso não vai acontecer. Eu me lembro uma vez, uma das vezes que estávamos viajando do Rio para cá. Isso foi logo depois de um retiro espiritual durante um período de carnaval. E Deus realmente fez coisas tremendas nesse retiro. Eu e Jussara estávamos ministrando lá. E estávamos com nossos filhos dentro do carro, eram pequenos ainda. E voltando do Rio para cá, numa reta, a gente na estrada anda, eu estava a 100, 110, numa Paraty, carro lotado de bagagem, 3 crianças, eu e Jussara, e de repente, do meio do nada, assim, no meio do mato, saíram 2 Fuscas apostando corrida, e entraram a queima-roupa assim, sabe alguma coisa que eles chamam de roleta russa, que você entra sem nem pensar em consequência. Assim, eles entraram na rua, na frente do nosso carro, e eu grudei no freio, mas quem disse que o carro parou? A 110, correndo, pesado, não tem jeito. E aí, de repente, eu só vi aqueles olhos esbugalhados dos 2 motoristas olhando para mim e eu olhando para eles assim, e um acelerou e o outro brecou, e abriu um espaço entre um e outro. Eu passei no meio, quase arrancando os retrovisores dos 2 lados, um laçozinho assim, parei na frente, tremendo assim, me recompus e continuei a viagem. Cheguei em casa, o telefone estava tocando, ainda tínhamos telefone fixo, aquela coisa antiga, sabe, que muitos não têm mais, né? E aí, era uma mantenedora, e ela, quando eu atendi o telefone, ela disse: aleluia, que bom ouvir a sua voz. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: olha, desde que vocês saíram aqui do Rio, ela mora no Rio, eu senti um peso de morte sobre vocês. Eu percebi que o diabo estava de alguma forma querendo tirar a vida de vocês, e eu entrei no meu quarto e eu comecei a orar, a buscar de Deus a proteção por vocês, para que o diabo não tivesse sucesso no que ele estava intentando. E agora vocês chegaram bem. Aí eu falei: mas quase não chegamos. E literalmente, se ela não estivesse se colocado na brecha, não poderíamos dizer que teríamos tido o mesmo resultado. Missionários precisam de cobertura. E essa cobertura vem principalmente através daqueles que se colocam na brecha, dizendo: você pode contar comigo. E sustentar missionário não significa todo mês dar um salário, 2 salários, ou seja lá o quanto que ele precisa. Não. São ofertas pequenas, como as viúvas pobres que a gente vê na Bíblia.
para algumas pessoas é sacrificial. E eu vou te dizer que, infelizmente, na grande maioria das vezes, quem entra nessa parada são as pessoas que menos têm e que até fariam um pouco de falta. Mas a grande maioria de nós é ou por ignorância ou porque realmente não reconhece a importância desse trabalho. E eu vou te dizer, isso tudo que aconteceu aqui até hoje, nessas 4 décadas, tem muito a ver, não apenas com aqueles que se prontificaram a ir a pagar o preço, mas um exército que nós não poderíamos enumerar, que ficaram por trás dessas pessoas, orando, contribuindo às vezes com necessidade, mas fazendo parte daquilo que é a vontade de Deus para o mundo. Eu sou missionário e eu sustento missionário. E eu quero te encorajar nesta noite. Você que é missionário e você que não é missionário, pelo menos no contexto que nós estamos falando aqui ou vivendo, mas considere fazer parte disto que é a vontade de Deus. Adote a obra missionária. Adote um ou mais missionários. Porque a obra é grande e muita coisa ainda está para acontecer. E entendamos, este evangelho será pregado a todos os povos da terra, e então virá o fim. Enquanto nós não assumirmos essa postura de obediência ao senhorio de Cristo, nós estaremos retardando, delongando o seu retorno. E por mais que a gente ore, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Ele vai dizer, ainda não, porque tem alguém esperando para ouvir. Mas, como nos diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, a partir do verso 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso é tarefa de todos nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você está aqui nesta noite, celebrando conosco tantos resultados, puxa vida, nos alegra muito. Mas quem sabe você está aqui nesta noite exatamente para ouvir essa convocação, para que você também possa considerar este pacto missionário, para que a sua vida comece a ter um novo sentido, ser engajado nesta linha de frente,
que significa ir, orar, contribuir. Isso é uma coisa só, não é ou ir, ou orar, ou contribuir. Todas essas coisas estão ligadas numa só. Por quê? Ele é Senhor. E como Senhor, às vezes ele vai dizer, você tem que ir. E não adianta falar, não, Senhor, eu vou pagar para alguém ir para o meu lugar, não. Não, não adianta não. Você tem que ir. Às vezes ele vai dizer, olha, você bate o joelho no chão, começa a orar e jejuar. Não adianta você querer negociar para passar a bola para outro, que não tem jeito, é você. Algumas vezes vai dizer, você tem que dar, tem que contribuir. Não adianta negociar, não. Não, eu vou jejuar, Senhor, mas dá não. Não adianta. Ele é Senhor. E tudo que somos e temos pertence a Ele e deve estar ao seu dispor. E eu te desafio, se você quer adotar um missionário, eu tenho uma série, uma lista grande de missionários, missionárias, uns casados com filhos, outros casados sem filho, início de carreira, e uma porção de outros solteiros que precisam disso. Você só precisa colocar o seu nome, seu telefone, com os dizeres, eu quero adotar um missionário. E aí depois eu me encarrego de fazer o resto. E aí você pode fazer isso e coloca lá também naquela cestinha de oferta, porque isso significa uma oferta, não de uma vez, mas uma oferta contínua. Você pode dizer também assim, eu quero adotar um missionário por 1 ano. Isso significa 12 meses, uma contribuição por mês. Aí depois, se você vai renovar esse compromisso, Deus vai te mostrar e você vai ter oportunidade para fazer isso. Mas isso te dará a oportunidade de criar relacionamento, estabelecer relacionamento entre você e a pessoa que você está sendo parte da resposta de Deus para ela. Não a resposta de Deus para ela, mas parte da vontade de Deus para ela. Porque Deus ainda conserva para si o direito dos grandes milagres. No ano passado, eu estava fazendo minha contabilidade. Só de passagem aérea, o ano passado, eu gastei mais de 50 mil reais. Não há mantenedor que aguente isso. E você não é chamado para fazer isso. Você é chamado para fazer aquilo que Deus quer que você faça. O resto, Deus faz, porque foi Ele quem chamou. A responsabilidade é dele. Mas todos nós precisamos, se temos Jesus como Senhor da nossa vida, temos que estar engajado. E Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Que venham os outros 40 anos. Que Deus estenda suas mãos sobre nós. Que nós realmente possamos chegar até o fim, dizendo como Paulo disse, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, e agora só me resta receber a coroa que Ele, o Senhor, tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que permanecem
para aqueles que se mostraram fiéis. Esse é o desejo do meu coração, e eu espero que você possa meditar nessas coisas também. Obrigado por estar aqui nesta noite para celebrar a fidelidade com Deus, a fidelidade de Deus conosco. Que Ele receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor.